Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Vamos para mais uma aula com o professor Rafael Felipe de Oliveira. Vamos falar de história, certo? Pessoal, então, seguindo as últimas aulas que a gente está falando muito sobre a história dos hebreus, uma história muito necessária para a gente compreender a humanidade, tá bom? Mas sempre tendo em mente que, olhando pelo viés da ciência, viemos dos Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neandertais, Homo sapiens, ou seja, várias civilizações estão povoando o mundo. Não só os hebreus existem nesse mundo enquanto eu narro essa história, entendem? Enquanto a gente está estudando o livro Torá, que também é o livro Bíblia para os cristãos, enquanto a gente está estudando esse livro, tem um monte de coisa acontecendo antes de Cristo em cada país, em cada região, tá? Existem outras histórias sem ser dos hebreus, de outros povos. Porém, a gente pegou os hebreus porque vai se tornar uma religião muito forte e vai ter a ver com as três maiores religiões do mundo, tá? Por isso que a gente decidiu estudar os hebreus, que vão ser chamados de judeus, certo? Por causa disso. Mas sempre tendo em mente que a história já está acontecendo com outros povos, na Roma, na Grécia Antiga, no Egito, no que a gente pode chamar aqui mais para frente vai ser o Brasil. Em todo canto tinha ser humano, homem e mulher, fazendo história, tá bom? Vamos para os hebreus então. Pessoal, lembrem-se que Moisés, ele foi salvo pelo rio Nilo tal, filha do faraó salvou ele. E por 40 anos ele viveu no bem bom. Depois ele acabou assassinando um soldado, foi expulso, ficou sendo pastor por 40 anos até receber o chamado de Deus de Abraão. Voltou tentando libertar o seu povo, conseguiu, depois de daquele monte de coisa que a gente já falou nas últimas aulas, abriu o Mar Vermelho, etc. Andou por 40 anos no deserto até achar a terra prometida de Canaã, tá bom? Fez os mandamentos para organizar melhor o povo hebreu, os mandamentos muito bons, inclusive. Vamos lembrar que antes do Moisés fazer esses 10 mandamentos, outros reis, outros líderes já estavam fazendo coisa igual, tá bom? Seguindo os seus deuses, que seriam outros, tá? Que seriam vários outros, ou seja, politeístas. Só a gente lembrar do código de Hammurabi, da última aula. Mas enfim, depois desses 40 anos, totalizando 120 anos, Moisés ele falece, tá? Com uma média de 120 anos, segundo os relatos bíblicos, e não consegue chegar em Canaã, mas ele consegue avistar Canaã. Ele consegue avistar Canaã. Opa, valeu essa caminhada, hein? Agora vocês prossigam sem mim, porque eu tô cansado, né? 120 anos, caminhar tudo isso não é para qualquer um, não, certo? Então os hebreus conseguem chegar a Canaã, beleza? Sem Moisés dessa vez, sem Moisés. Só que pela região de Canaã não existe só eles, né? Existem outros povos. Olha lá, os filisteus, tá? Existem muitas outras civilizações, muitos outros povos, não só os hebreus. E, vejam bem, Reino de Israel, tá? Tudo isso aqui seria Canaã, beleza?
Só que existem outros povos em volta de Canaã, e os filisteus é um deles. Bom, o primeiro rei dos hebreus se chama Saulo. E esse cara, ele não era muito assim da estratégia, assim, ele não era um ótimo comandante militar, esse Saulo, tá? Ele acaba perdendo o território de Canaã para os filisteus, tá? Os filisteus montam um exército e escravizam, tá? Escravizam, fazem um trabalho forçado com os hebreus e começam a tomar conta de todo esse território. Olha lá, os filisteus atacando os hebreus. Os hebreus, é claro, tentaram combater de igual para igual, mas os filisteus já eram um povo em maior número de soldados, tá? E conheciam a região bem melhor que os hebreus que chegaram ali há pouco tempo, beleza? Vale a gente lembrar também outra coisa. Os hebreus, em toda essa caminhada de 40 anos, segundo o Torá e segundo a Bíblia, eles também entraram em conflitos com vários outros povos, tá? Inclusive matando, assassinando, destruindo outros povos que estavam no seu caminho até Canaã, tá? São relatos do Torá, são relatos bíblicos também. Então a história é feita de guerras, certo? Infelizmente, será que é uma necessidade humana? Eu espero que não. Queremos paz. Mas os hebreus também entraram em várias outras guerras com outros povos até chegar em Canaã. Bom, quando os filisteus apareceram, os filisteus estão bem pertinho deles, a gente viu no mapa aqui, olha lá de vermelho. Quando os filisteus chegam, então, rola porrada para tudo que é nada, certo? E os hebreus entram em um acordo com os filisteus. Eles falam assim: meu, vamos fazer um trato. Vamos fazer um contra um. Como assim? Meu, essa luta tá difícil, a gente tá dias. Vocês conquistam a gente, depois a gente vai lá e tenta brigar novamente. Vamos fazer um trato. Vamos pega o seu maior e melhor lutador, guerreiro, que a gente vai escolher o nosso melhor guerreiro também, tá? Só que ninguém dos hebreus queria lutar. Ainda mais quando os filisteus mostrou que o guerreiro deles era um gigante forte, cara todo no anabolizante, gigante. Então ninguém dos hebreus queriam. É aí que o jovem Davi se pronuncia e fala: tudo bem, eu vou enfrentar esse gigante. Qual que é o nome desse gigante? Golias. Então Golias era um filisteu, o maior e melhor guerreiro dos filisteus. Certo, pessoal? Uma coisa que é muito importante a gente lembrar e não se esquecer e não falar errado. Davi, ele não era uma criança. Tá? Davi, ele não era uma criança quando enfrenta Golias. Golias, esse filisteu. Não era uma criança. Davi tinha em média de 23 anos quando enfrenta Golias. Tá bom? E detalhe, o Torá e a Bíblia, obviamente é a mesma coisa, não tem detalhe certo se Davi matou Golias. O detalhe certeiro é que ele feriu Golias no rosto ao ponto de Golias não conseguir enxergar e talvez até ter pedido para acabar a luta para que não houvesse a morte. Tá. A lenda também conta que Davi tinha como se fosse um estilingue, certo? A gente não sabe muito bem se era um estilingue, tá bom? Mas era um objeto que tacava coisas, beleza? Então Davi, com seus
em média 23 anos, aceita essa luta representando os hebreus contra os filisteus e ganha. Os filisteus acabam com a honra deles lá embaixo, falando: eu não acredito que a gente apostou isso e Golias perdeu, não creio nisso. Bom, o fato de Davi ter conseguido atingir Golias e ter ganho essa aposta deu mais força ainda para os hebreus falar: caramba, Deus é bom demais, tá vendo? Deus está do nosso lado. O Davi, esse moleque pivete pequeno, quem diria que ele conseguiria enfrentar Golias? Deus está do nosso lado, vamos atacar! Então os hebreus dessa vez conseguiram expulsar os filisteus da terra de Canaã, beleza? Por conta do ato heróico de Davi, tá? Que não era criança, já tinha idade. Esse ato heróico do Davi encheu de energia, de coragem o povo hebreu, e o povo hebreu conseguiu expulsar os filisteus de suas terras, tá? Davi, depois de alguns anos, mais ou menos 7, por volta dos 30 anos, ele se torna o rei, tá? Dos hebreus. Esse Davi, esse mesmo Davi que feriu Golias, se torna o rei dos hebreus. A primeira coisa que ele faz é montar um estado. O estado vai ser Jerusalém. Tá? Ele falou: ó, agora nós hebreus temos uma capital. Tá? E essa capital vai se chamar Jerusalém. Beleza? Vai ser o nosso centro. Tá? Então Davi se torna rei e ergue Jerusalém. Tá? Um detalhe muito engraçado, poxa, até os hebreus tinham escravos, tá bom? Alguns filisteus se tornaram escravos dos hebreus. Era comum ter escravos de guerra em toda aquela época, tá? Ah, professor, mas pô, eles eram escravos lá do faraó, eles não gostavam, e mesmo assim eles vão fazer a mesma coisa, eles não gostavam e vai fazer com o seu semelhante? É semelhante, entre semelhante só hebreu com hebreu que era semelhante, o resto não é nada semelhante, não. Então eles conseguiram erguer uma cidade bem bonita, cidade de Jerusalém. Isso com o segundo rei dos hebreus, Davi, porque o primeiro não fez muita coisa. Bom, Davi fica velho, resumindo muito bem, tá? Para a gente não gastar horas e horas aqui, fazer um estudo pequeno. Davi fica velho e passa o trono para o seu filho, tá bom? O rei Salomão. Aqui nesse desenho, o rei Salomão já está velhinho, né? Mas enfim, quando ele foi ao trono, estava mais jovem, tá? É a primeira vez então que se passa o trono de forma hereditária, tá? De pai para filho. Uma coisa muito grande que o rei Salomão fez foi o templo. Ele fez um templo para ele. Diz ele que o templo era para cultuar um Deus, nosso Deus, Deus de Abraão, tá? Porém, se fosse para cultuar o Deus de Abraão, talvez teria um nome como Templo do Divino, ou ele poderia botar um nome de tipo Templo de Deus. Mas não, ele fez um templo e falou: esse é o Templo de Salomão. Ou seja, ele fez um templo gigante, muito bonito, usando muito trabalho escravo. Ficou, poxa, show de bola, nota 10, sabe? Status de riqueza. Mas é aquilo. Era um templo para homenagear o Deus de Abraão ou seu próprio Deus? Acho estranho, né, pessoal? Quando a gente quer homenagear alguém, a gente fala: bom, vou construir um templo. Eu vou dar o nome
um nome bacana, né? O Templo de Deus. Mas não, o templo era o Templo de Salomão. Hoje também parece que uma igreja criou um templo, né? Tentou recriar o Templo de Salomão. Poxa, não sei se isso é muito bacana, né? Talvez seja melhor dar o nome do templo a quem realmente fez, igual Salomão fez, né? Salomão parece que não fez um templo para Deus, e sim para ele mesmo. Mas enfim, era um templo que não era qualquer um que podia entrar, tá? Havia muitas festas, as pessoas rezavam mais do lado de fora, e aqueles que eram mais abençoados, aqueles que eram mais puxa-sacos do rei Salomão, adentrava essa linda igreja, vamos botar assim, ia para dentro da igreja e conseguia rezar de uma maneira bem mais luxuosa, tá bom? Então Salomão, uma grande coisa que ele fez, que ele mandou fazer com muito trabalho, trabalho escravo inclusive, prisioneiros de guerra eram escravos, foi o Templo de Salomão, tá? Um marco histórico, foi destruído 2 vezes, foi reconstruído, tá? Teve até um brasileiro aqui que tentou fazer igualzinho, enfim. Só que Salomão também não era um bom estrategista. Ele era um péssimo estrategista, um péssimo militar. E as coisas estão acontecendo fora ali de Canaã, fora de Jerusalém. Tá bom? As coisas estão acontecendo. E novamente, Canaã, Jerusalém sofrem novas invasões de outros povos, tá? Sofrem invasões desse barbudinho, tá certo? Cujo nome dele é Nabucodonosor. De novo, o nome dele é Nabucodonosor. Ele era o rei dos babilônios, tá? Uma região perto ali de Jerusalém, tá? Bom, uma região muito boa, a de Jerusalém. Eu tô com meu exército aqui. Bom, vou ver se eu conquisto eles e pego aquela terra para mim. Algo muito comum, pessoal, para a época, tá? Então Nabucodonosor, rei dos babilônios, invade Jerusalém, tá? Para ampliar o seu domínio. Olha como que eles eram muito fortes. Ó, Babilônia, beleza? Império Babilônico. A gente usa a expressão império quando um rei, mais especificamente, ele consegue controlar um território gigante. Ele monta um império, um grande império. Então, ó, literalmente, eles conquistaram, ó, a região do Tigre, do Rio Tigres, tá? Síria, Jerusalém aqui. Os caras quase chegou no Rio Nilo. Olha aqui embaixo. Os caras quase chegou no Egito. Tá bom? Então Nabucodonosor, rei dos babilônios, tá? Invadiu Jerusalém, beleza? Não teve como os hebreus, não tinha mais Davi, não tinha como os hebreus fazerem nada. E esse rapaz barbudinho, não esse aqui do meio, esse aqui, manda queimar o templo de Salomão, tá? Então é a primeira vez que o templo de Salomão é destruído, é queimado por Nabucodonosor, rei dos babilônios, certo? Queima, queima o templo de Salomão, tá? E queimou o templo de Salomão, certo?
e vai aprisionar os hebreus por muito tempo, até que outra civilização chamada os persas vão invadir essa Babilônia, tá? E vai soltar os hebreus, vai deixar eles livres. É nessa hora que os hebreus voltam para Jerusalém, tá? Vivem, tenta, tentam voltar para uma vida normal, tá? Com ainda mais fé, porque eles falam: meu, tá vendo? A gente foi tirado da nossa cidade uma vez pelos filisteus, e aí Davi conseguiu de volta a cidade pra gente. Agora, dessa outra vez, Nabucodonosor tirou a gente da nossa cidade de Jerusalém, levou a gente para Babilônia, mas aí chegaram os persas e acabou com Nabucodonosor, acabou com os babilônios, e aí a gente conseguiu retornar para Jerusalém. Tá vendo? Deus está com a gente. Eles se encheram de fé, voltaram a ter uma vida normal, começaram a divulgar mais as coisas de Moisés, as coisas de Abraão, toda a história do Torá, beleza? Até que 60, por volta de 60, 65 antes de Cristo ainda, Jesus Cristo está chegando, Jesus Cristo. Acontece o quê? Eles sofrem mais uma invasão. Dessa vez, a invasão pelo Império Romano, pelo grande Império Romano, tá? Que aí vai ser a gota d'água. Vai ser o império que mais tempo vai ficar em Jerusalém, mais tempo vai ficar em toda a região do Canaã, e que vai dar mais trabalho. O Império Romano era um império muito bem estruturado, soldados muito bem estruturados, tá? E os hebreus, que são os judeus, vão ter mais esse transtorno aí com eles. Então, ó, tiveram que caminhar 40 anos no deserto, tá? Enfrentando brigas intermináveis com várias outras civilizações, morreu gente, ganharam gente, mataram gente. E aí eles conseguem encontrar Canaã, tal, essa é a terra prometida, beleza. Aí os filisteus atacam eles. Eles quase perdem tudo, até que acontece, digamos, um milagre, né? Davi consegue ganhar de Golias, ferir Golias. E aí os hebreus se enchem de coragem e mandam os filisteus para fora da região de Jerusalém. Só que aí depois aparece Nabucodonosor, rei dos babilônios, e queima o templo de Salomão, tira todos os hebreus daquela região, até que os persas chegam e acabam com Nabucodonosor e os hebreus conseguem voltar para Jerusalém, tá? Olha tanta coisa. E de repente, 60 anos depois, ou antes de Cristo, da vinda de Jesus de Nazaré, o Império Romano chega em Jerusalém. Na próxima aula a gente vai falar sobre esse Império Romano. Beleza, pessoal? Grande abraço.